Você conseguiu construir a sua reserva, conseguiu guardar dinheiro, mas agora tem uma pergunta que não sai da sua cabeça. Você vive pensando: mas e agora o que eu vou fazer com esse dinheiro? Essa é a pergunta que separa quem apenas guarda de quem faz o dinheiro crescer de verdade. E hoje a gente vai desvendar exatamente o que fazer. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mapa do Progresso Financeiro. Eu sou o Murilo e hoje nós vamos desvendar algo que faz toda a diferença na sua vida financeira. Então já clica aí e se inscreve no canal para não perder o caminho do progresso financeiro. Beleza? Vamos lá. Deixa eu te explicar uma situação. Olha só, é uma situação real. Você trabalha, você ganha dinheiro, você se mata, mas não gasta tudo. Você consegue construir uma reserva financeira que te dá segurança, tranquilidade. E tá ali na conta, super acessível, você está se sentindo bem e seguro. Mas o problema é o seguinte, o seu maior inimigo não é o mercado. O problema é você ficar ali toda hora acessando o aplicativo do banco, né, todos os dias, e você acaba ficando refém de fazer aquele acompanhamento, ficar olhando para o saldo o tempo todo. E aí quando o mercado muda, né, oscila, o preço baixa, por exemplo, dos ativos, você fica nervoso, você fica tenso. E aí quando ele sobe um pouco, você vai querer mexer, né, vai querer realizar um lucro, vai querer vender e desfazer dos seus investimentos. Você acaba virando escravo do dinheiro em vez de ser o dono dele de verdade. E tem mais, você ganha mais do que há 5 anos atrás, muito provavelmente. Então, o que sobra hoje, ele está sobrando mais do que antes? Essa é a pergunta que dói, e dói demais. Porque, às vezes, você, ao longo desses últimos 5 anos, você foi promovido, você ralou, você se dedicou bastante, o seu salário, sua remuneração até cresceu, mas o dinheiro continua acabando antes do fim do mês. Pode ser que essa seja a sua realidade, mas você sabe por quê? Porque você ainda não entrou no segundo passo, você não entende qual é o próximo nível. Você ainda está só guardando dinheiro, provavelmente, mas você não está fazendo esse dinheiro render da maneira adequada, né? Deixando ele em alternativas muito básicas. E aí, a maioria das pessoas que consegue fazer a reserva, ela nunca sai desse nível, ela fica e permanece no nível básico, permanece depositando os recursos, guarda na poupança, alguns deixam dinheiro na conta corrente, né, esperando aparecer uma oportunidade certa. Mas essa oportunidade, ela nunca vem, ela nunca aparece. Enquanto isso, a inflação está ali corroendo o seu dinheiro ano após ano, acabando com todo o esforço e tudo que você conquistou. Essa é a verdade que ninguém te conta. Ter uma reserva pronta é 50% do caminho, mas não é o final. Os outros 50% é você saber o que você vai fazer depois que ela estiver disponível em suas mãos. Mas aí vem uma explicação que você precisa entender. Olha só, existem várias pessoas que estão ali, né, saindo do zero, literalmente do zero. A reserva está pronta, vai lá, começa a se desenvolver e de repente chega na reserva financeira. Elas fizeram e conseguiram alcançar a reserva. Beleza, e depois? Elas fazem exatamente o que vou mostrar hoje para você. Olha só o que você tem que fazer. Sabe qual é o resultado? Olha só. Imagina o primeiro mês, você vai lá, se você para e para investir todos os dias R$5. O que vai aparecer na sua conta depois do tempo? Né? Todo mês você vai investir R$150, no final do ano você teria o resultado, que é aqui R$1.800 ao longo desse tempo. Sem fazer muitos sacrifícios, sem investir se tornar uma obsessão, são R$5 por dia. Que vai chegar ali a um montante de R$150 por mês. E aí você vai chegar depois, no final de um ano, com um saldo de R$1.800. Sem você precisar ficar olhando o app toda hora, né? A pessoa ela se sente muito mais livre, muito mais tranquila, porque você já saiu do zero e está em constante desenvolvimento, né? Que aí você deu o primeiro passo, construiu a sua reserva e agora está investindo ela de maneira consistente. E aí você acaba fazendo o seu dinheiro trabalhar para você sem neurose, sem obsessão, né? E aí vem a chave de tudo isso aqui. Aquilo que muda o jogo para você. Olha só, o segundo passo
É tão simples e parece, pô, como você para pensar, fala, pô, como é que eu não imaginei, né? Mas é exatamente isso que faz o negócio funcionar. Vamos lá. Existem 3 decisões que você precisa tomar. São apenas 3 decisões. É nada muito complicado. Decisão número 1, pô, onde é que eu vou deixar, onde é que eu vou investir essa minha reserva financeira? Ela realmente representa algo que me traz segurança? A sua reserva de emergência ela tem que estar ali entre 3 e 6 meses do seu custo mensal, ela tem que representar, né? E existe o lugar certo que você vai investir. Você vai colocar ali no Tesouro Selic, eu já falei aqui em outro vídeo, posso deixar o link para você, no Tesouro Reserva, e tem várias outras alternativas aqui. Entrei mais em detalhe em outro vídeo aqui do canal. Beleza? Eu falo especificamente 5 opções ali onde você vai investir a sua reserva financeira. Bom, a partir daí, a única coisa que você não pode fazer nesse caso, né, é deixar o dinheiro na conta corrente, deixar o dinheiro na conta poupança. É a única regra, beleza? E aí, a partir daí, você precisa acessar e a dica-chave nesse caso é você ter acesso rápido a esse dinheiro. E você não pode perder, né? Se você precisar, você vai lá e acessa. Decisão número 2 é para onde vai o dinheiro que sobra após a construção da reserva, né? Tudo que passar da reserva, o que você vai fazer? É aqui onde a maioria acaba errando, tá? Depois de você ter uma reserva, qualquer dinheiro extra ele tem que sair da sua conta corrente e ir para uma alternativa de investimento, algum lugar que vai render. Você precisa fazer esse dinheiro trabalhar para você, beleza? E aí pode ser tesouro, aí uns títulos do Tesouro, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, existem uma infinidade de alternativas, pode ser ações, fundos imobiliários, mas esse dinheiro não pode ficar parado lá na conta corrente, fechou? Decisão número 3 é, qual é o seu próximo passo, alvo? Qual vai ser a próxima reserva financeira que você vai fazer, qual vai ser o propósito desse dinheiro, né? Depois que você faz o segundo passo, você começa a pensar no próximo nível, no próximo patamar. Você quer aumentar, talvez para você seja interessante aumentar ainda mais essa reserva para te trazer mais segurança. Você quer comprar algo, você quer fazer uma viagem, você quer realizar um sonho, você precisa ter essa clareza de onde você quer chegar. Entendeu? E você também tem possibilidade de fazer os dois. De repente você quer aumentar um pouco mais a sua reserva para se sentir mais seguro, mais tranquilo, e você quer alcançar um objetivo. E aí você divide a sobra, os recursos excedentes para alcançar esses 2 objetivos. Isso não tem problema nenhum, tá? E até mais de um objetivo ao mesmo tempo. E aí aqui é o ponto que é a chave, que muda tudo. Ah, eu não tenho cabeça para isso. Você só precisa tomar a próxima decisão. De repente você está aqui correndo no seu dia a dia, na sua rotina, rodando no piloto automático e a cabeça não está boa e você começa a ficar paralisado pensando que não tem cabeça, não está pronto para isso. A culpa de não fazer nada não está relacionada à falta de capacidade. É você tentar pensar em tudo de uma vez, certo? Reserva um tempo, reserva um espaço. A reserva, aqui a sua mente, ela precisa estar preparada, né, e tranquila para você tomar as melhores decisões. Você não precisa pensar no que vai fazer daqui a 10 anos. Não, já começa com o próximo passo. Você só precisa tomar a próxima decisão. Essa é a chave, tá? Avançando aqui está o que você vai fazer, tá? O que você precisa fazer, o primeiro passo concreto. Não é teoria, você tem que agir, tá? Então terminou, fez a reserva, você tem um dinheiro ali que está te trazendo segurança e está te trazendo tranquilidade. Mas tem a dúvida ali que pode estar aí na sua cabeça. Ah, agora eu só deixo o dinheiro na poupança? Não tem que deixar dinheiro na poupança. Você não deveria fazer algo mais? Claro. O problema aqui é a paralisia que pode acontecer, tá? Não sei se você se encontra nessa realidade, mas porque você sabe que a poupança não rende, né? Isso é fato. E aí você não vê o dinheiro crescendo, evoluindo, você fica ansioso, né? Para querer ter mais resultado. Mas você tem medo também de se envolver e colocar dinheiro em algo mais complexo e acabar perdendo. Enquanto você pensa, o dinheiro fica paralisado lá, parado na conta e a inflação está corroendo, tá? O poder de compra desse dinheiro. E aqui que vem a verdade. Aí você tem que pensar o seguinte, ó, o cafezinho do dia a dia, a diversão que você vai cometer, ele não vai te quebrar, muito pelo contrário, ele vai te ajudar. O que te quebra é você não saber
para onde foi o resto do dinheiro. Então você não gasta dinheiro com um cafezinho, você gasta porque você não tem clareza, sendo você precisa ter noção, fazer um controle refinado das suas contas. Se você não sabe onde o seu dinheiro está realmente indo, então você precisa, a solução aqui não é você sair cortando todos os gastos para fazer sobrar mais dinheiro, é você saber para onde o seu dinheiro está indo hoje. O segundo passo aqui começa quando você sai da escuridão, né? Você está ali sem visibilidade e começa a ter clareza sobre a direção do seu dinheiro. Eu vou dar aqui para você exatamente o que você precisa fazer. Passo número 1, você vai confirmar se a sua reserva realmente atende à sua realidade. Então já abre aí o aplicativo do banco, já dá uma olhada lá. Bom, tá alinhado realmente com o seu custo mensal, mas antes você precisa ter essa clareza, anotar todos os gastos, classificar e ver o seu custo se está representando a sua realidade, tá? Se não tiver, você já sabe o que precisa fazer. E aí, se sim, o próximo passo você já sabe, se não, você vai continuar guardando e mantendo o ritmo, tá? Passo número 2 é você ir lá e abrir uma conta e uma corretora. Não precisa ser, não é nada muito complicado. Pô, se você tem conta no Nubank, que talvez você tenha, no próprio Nubank você já consegue habilitar no Invest e você pode fazer a operação por lá. E aí você já sai daquele CDB tradicional, daquela conta remunerada, das caixinhas e vai para o Invest ali, que te traz muito mais alternativa, tá? E aí você tem outras opções também. Isso aí é muito rápido, não leva muito tempo, tá? Então você entra lá, coloca seus dados, confirma e tá tudo certo. É um processo bem tranquilo. Passo número 3, você vai aplicar o dinheiro extra de uma maneira mais simples, né? Se você ainda não sabe por onde começar, e aí você tem os títulos do Tesouro, você tem fundos de investimento, tem diversas alternativas, você tem fundos imobiliários, você tem ações, aí tudo depende do seu perfil, depende do seu momento. Se você ainda está começando, está ali nas alternativas mais básicas, eu recomendo você ir avançando entre as diferentes opções ali de renda fixa. E quando você se sentir confortável, dominar, você começa a pensar em renda variável. Eu recomendo aguardar um pouco mais, se sentir mais confortável com renda fixa para você avançar e dar esse próximo passo, tá? Então, escolhe uma opção, vai lá e faz um investimento. Continua fazendo aqueles aportes dos 50, dos 100 reais ali nessas outras opções, tá? Você não precisa de 10 mil reais para começar. Pequenos passos menores, uma vitória a cada dia e vai, beleza? Vai e pega o aplicativo do seu banco e faz uma configuração automática para realizar essa transferência, 10, 20, 50, 150 reais por mês ali, direto para essa conta corretora que você criou. Pega os dados da conta, já mapeia, entra no aplicativo do banco e deixa isso de forma automática, tá? Você não tem que pensar para executar esse processo. Você tem que ver o dinheiro sair da conta corrente no dia que ele cai, que a sua remuneração cai e ir para essa conta de investimento. Pô, você tem a reserva pronta e para e pensa, né? E agora? O segundo passo, quase ninguém acaba fazendo, é esse aqui, ó. Depois que você tem a segurança, você tem que começar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tá? É muito tranquilo, não é complicado, mas você precisa de dedicação e você precisa agir, tá? E o que você já pode fazer hoje é já abrir, né, esse aplicativo, abrir a conta ali de investimento, como já falei aqui, abre aí da conta corretora que você tem, ou abre no Nubank mesmo, já habilita no Invest para você, tá? E explora, já começa e explorando as opções que tem lá, pega as alternativas mais básicas, coloca um dinheirinho, entende como o negócio funciona e vai. Então, esse já é o primeiro passo que você tem que fazer sem complicação. Amanhã, semana que vem, mais para frente, você começa a pensar em colocar mais dinheiro, beleza? Mas você precisa entender a base. Hoje você só abre, explora. Se você quiser colocar um pouquinho, você coloca. Se não, deixa para frente. Mas não mexe na sua reserva financeira. Sua reserva financeira é a base da sua tranquilidade. Beleza? Aí eu acabo, ao longo do tempo, escutando muitas pessoas, né? Ah, Murilo, mas eu não tenho cabeça para lidar com investimentos. Eu fico tenso, fico preocupado quando eu vejo o dinheiro oscilando, depender da alternativa que eu coloco. Pô, e aí acaba preferindo, né, colocar na conta poupança. E é totalmente compreensível, né? Se você não tem uma base, você não tem conhecimento, a falta de conhecimento gera insegurança para você.
partir do momento que você entende como o negócio funciona, né? Quando você pensa em investir ali, que você tem uma noção melhor, a sua cabeça, ela para de especular, né? E fica atento a realmente dar um passo mais consciente, tá? Mas não é disso que eu tô entrar em detalhe aqui, né? Não é disso que a gente está falando, deixar o dinheiro trabalhar. Você precisa deixar o seu dinheiro trabalhar para você de uma maneira muito mais simples e muito mais tranquila, tá? Não é para você ficar acompanhando o gráfico e ir a fundo e ficar obcecado por isso, tá? Você tem que viver a sua vida normal. O investimento tem que ser algo que já faz parte da sua rotina e como você tem conhecimento, você já tem domínio, à medida que você for se sentindo mais confiante, mais confortável, aí você vai se afastando um pouco mais e deixando os juros compostos fazer o trabalho para você, tá? Beleza? Então você não precisa ter cabeça para isso, você precisa de método, você precisa de metodologia, né? E a gente aqui eu tô dando aqui para você um passo que pode te ajudar a avançar, beleza? E eu não sei qual é a sua realidade aí, mas a sua reserva em um lugar seguro, já, beleza, é a primeira base. E aí, com dinheiro extra, você pensa e define qual é o próximo objetivo claro que você vai querer alcançar. Você já configura no piloto automático, deixa a máquina trabalhar para você e segue sua vida vivendo com tranquilidade. Ah, você não precisa de planilha, Excel, você não precisa de análise técnica, técnicas mirabolantes, conhecimentos ultra complexos para poder você fazer isso, não. Você seta lá a automação, né, deixa o processo agendado, vai lá e faz uma pequena operação, escolhe lá o título, vou colocar R$10, vou botar R$100 aqui e ponto. O dinheiro está guardado, o dinheiro está investindo e trabalhando para você. O resto é o tempo que vai fazer para você. E a inflação, ela vai jogar contra se você deixar o seu dinheiro parado ou em alternativa muito básica, como a conta poupança, tá? E sabe o que acontece na prática? Tem alunos aqui que eles começaram fazendo exatamente isso, dando o primeiro passo básico, deu uma estruturada financeira e começou a colocar dinheiro em alternativas muito mais tranquilas, formou a reserva como primeira base, depois começou a pensar, definir outros objetivos, alguns compartilharam, ainda quiseram aumentar mais sua reserva e é assim que a máquina funciona, é no seu ritmo, é de acordo com o seu momento de vida e é você que toma as suas decisões, mas aqui a gente está te dando a base, um conhecimento básico inicial que você precisa, tá? Com os R$5 por dia, você já viu ali, chega na casa ali R$100, R$150 por mês, você já consegue fazer a diferença, tá? E sabe o que acontece depois de 6 meses? Aí, o dinheiro vai crescendo, você vai criando o hábito, vai formando e aí você se sente muito mais tranquilo, né? E alguns começavam a perguntar, né? Pô, por que eu não fiz isso antes? É muito comum a galera falar isso. Quando entende como é que funciona o processo, quando tem toda a metodologia, segue a metodologia, entende como é que funciona e vê como é fácil, pô, é natural separar, pô, como é que eu não comecei isso antes, né? Porque eu esperei tanto tempo. Mas você não tem que ficar se julgando, batendo cabeça com isso, não. É normal, né? O importante é você querer sair da situação e se você vê que sozinho você não consegue, você precisa pedir ajuda. É um atalho, né? Você entrar num treinamento como esse, você acaba pegando um atalho e economizando tempo, horas e muito dinheiro aí, porque se você parar para pensar o tempo que você está paralisado versus o quanto você já perdeu, né, para a inflação por causa disso, você já deve ter perdido muito dinheiro, beleza? Então, os dados são esses, né? O principal obstáculo das pessoas é não saber por onde começar, tá? Depois que você sabe, aí você entende que o negócio é simples e o processo fica muito fácil. E para finalizar, o segundo passo não é sobre você ficar rico, né? É sobre você ser honesto com o seu dinheiro, ser honesto consigo mesmo e respeitar o seu momento de vida, o seu conhecimento, tá? É sobre você sair daquela paralisia e de não saber o que fazer e começar a fazer algo, dar o primeiro passo em direção para construir o futuro que você quer, né? Com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança, investindo por conta própria, mesmo que você esteja saindo do zero. Porque quando você chega, né, que a reserva está pronta ali na mão, às vezes você trava, não sabe para onde ir, e a gente não quer que você fique ali parado, estagnado. Eu quero que você avance, né? Eu quero que você dê o próximo passo e continue evoluindo.
Eu quero que você entenda que o dinheiro que você conquistou, ele pode continuar sim crescendo para você, você consegue fazer ele trabalhar para você, investindo por conta própria, de uma maneira muito mais segura, tá? E que você não precisa ser especialista para isso. Não estou aqui para formar nenhum especialista, estou aqui para tirar você do zero, sair da inércia. E é isso, e dar os primeiros passos, tá? Eu espero que você saia daqui com um método claro, um passo simples, com clareza de qual o próximo nível. Espero que você tenha realmente dado um primeiro passo concreto. É esse o conteúdo que eu preparei para você. Espero que você realmente tenha gostado, né? E te vejo aí no próximo conteúdo. Se você gostou, já pega, compartilha com alguém, já escreve no comentário, já sei qual é o próximo passo. Estou preparado, já estou entrando em ação. Fechou? Se inscreve aí no canal, se não se inscreveu ainda, tem muita gente que acaba assistindo e não se inscreve. E aí, ao compartilhar, ao se inscrever, ao deixar o seu like, você mostra para a máquina do YouTube que o conteúdo é bom, é relevante e ela vai fazer com que esse canal ainda cresça mais e mais. Fechou? É isso aí, te vejo no próximo vídeo.